A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que a cobertura do sangue de Cristo esteja sobre a tua vida e a tua família. É o meu desejo e a minha oração. No capítulo 5, que nós já estudamos anteriormente, temos aqui vídeos já, gravado no perfil, o autor de Hebreus, ele vai lamentar que muitos cristãos ainda eram espiritualmente imaturos. E aqui no capítulo 6, ele continua esse pensamento. Contudo, ele faz um chamado. Ele chama os crentes ao crescimento espiritual. Pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós iremos compreender esse capítulo e vamos aplicar em nossa vida. O chamado de Deus à maturidade espiritual. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Então aqui ele vai dizendo, pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que significa isso, meus queridos? Ele está dizendo para o cristão crescer continuamente na experiência com Deus. Quais eram os princípios? Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina do batismo, a imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Essas eram doutrinas, irmãos, fundamentais, ensinadas aos novos convertidos. Contudo, nós sabemos que a santidade, ela é progressiva. A perfeição mencionada aqui não significa ausência absoluta de erros, mas maturidade espiritual e completa entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre os perigos da apostasia, que o apóstolo vai falar aqui dos versículos 4 a 8, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então o texto aqui, ele descreve pessoas que conheceram a verdade, experimentaram a graça, participaram das bênçãos espirituais, receberam a influência do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Essas pessoas, irmãos, escolheram rejeitar deliberadamente a Cristo. Não se trata de alguém que caiu e se arrependeu. Não se trata de alguém que está lutando contra fraquezas. Trata-se aqui, especificamente, de rejeição consciente e persistente da verdade. Vocês estão entendendo? Então aqui poderíamos entrar aqui o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a rejeição contínua da voz do Espírito Santo, até que o coração se torne endurecido. Então, enquanto houver desejo de voltar para Deus, ainda existe esperança. A terra, por exemplo, ela recebe chuva. Uma produz frutos, outra produz espinhos. A mesma chuva, ela cai sobre ambos. Da mesma forma, Deus, ele oferece graça a todos. Alguns permitem a transformação, outros resistem. E você? E que grupo você pertence? A que grupo você pertence? Versículos 9 até o 12. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim,
Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim, para que não sejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, após a advertência severa, o autor aqui ele muda de tom. Porém, amados, versículo 9, esperamos coisas melhores de vós. Amém? Ele demonstra aqui confiança nos crentes. O que Deus vê? Deus vê amor, serviço, fidelidade, perseverança. Deus, irmãos, não esquece nenhum ato realizado por amor ao seu nome. Talvez ninguém reconheça os teus esforços, talvez ninguém veja as tuas lágrimas de oração, mas Ele vê, o nosso Deus vê, Ele registra cada ato de amor. Amém? Ele não vai passar desapercebido a nenhum ato de amor. Até o versículo 18. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, eu te abençoarei, multiplicando, eu te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é para eles um fim de toda a contenda. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Então o autor vai aqui relembrar a promessa divina. Certamente, abençoando, eu te abençoarei, e multiplicando, eu te multiplicarei. O versículo 14. Abraão precisou esperar muitos anos. Mesmo assim, ele continuou confiando, irmãos. E que nós podemos aprender? A fé bíblica, ela espera. A fé, ela permanece firme quando a promessa parece demorar. Mas existem dois elementos imutáveis: a promessa de Deus e o juramento de Deus. São imutáveis. Deus não pode mentir. Sua palavra é absolutamente confiável. Você confia na palavra de Deus? Quando tudo parece incerto, a palavra permanece, a promessa permanece, Deus permanece. E isso, irmãos, é digno de louvor. Aleluia. 19 e 20. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, temos como âncora da alma, segura e firme. O que é âncora, irmãos? Espiritualmente falando, é a esperança em Cristo. Para onde essa âncora está presa? No santuário celestial. Jesus entrou ali como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E após sua ascensão, Cristo iniciou seu ministério sacerdotal no santuário celestial. A nossa esperança não está em sentimentos, em líderes humanos, em circunstâncias. A nossa esperança não deve estar nestas coisas. A nossa esperança está em Cristo, ministrando por nós no céu. Então, quando as tempestades da vida surgem, a âncora da alma, ela continua firme. Por quê? Porque está ligada ao trono de Deus, onde Ele está. Oh Deus, que o Espírito Santo nos conduza da imaturidade para a maturidade espiritual. Que a nossa fé não seja abalada pelas tempestades. Sabe por quê, meus irmãos? Em nome de Jesus, porque a nossa âncora está firmada em Cristo. As promessas de Deus sobre a nossa vida não falharão. O Senhor fortalecerá a nossa perseverança, guardará o nosso coração contra o desânimo e completará a boa obra que Ele começou em nossa vida. Você crê? Pois então digite amém pelo poder de Deus. E que assim seja, que essa âncora venha ser ali verdadeiramente o fundamento da nossa fé. A âncora da nossa alma, a verdade que nós temos um sumo sacerdote que está a interceder por nós. Glorificado seja o seu santo e bendito nome de geração em geração.